Olá, produtores e técnicos que trabalham na avicultura. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ouro Fino-Cast, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal. Sou a Juliana Pinheiro, médica veterinária e especialista em marketing de aves e suínos da unidade. E aí, pessoal, já está seguindo o nosso canal? Quem ainda não seguiu o nosso canal, clica lá para seguir, porque dessa maneira você não vai perder os próximos episódios, as novidades e tudo que você precisa saber sobre as estratégias da vida nas granjas. Hoje nós iremos falar sobre medidas de biosseguridade na avicultura e trago a nossa convidada super especial, Rafaela Ramires, que é zootecnista e ocupa o cargo de gerente de contas-chaves Aves e Suínos Brasil, para discutir esse tema que é tão importante para a cadeia com a gente. Rafa, seja muito bem-vinda. Olá, Juliana e todos os ouvintes, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite, vamos discutir esse tema aí que é tão importante para a produção de avicultura do país. Isso mesmo, Rafa. E para iniciarmos, eu quero saber quais são as principais medidas de biosseguridade que precisam ser reforçadas para que não haja um impacto negativo na produção de aves. No momento estamos falando bastante de medidas de biosseguridade, principalmente pelo momento que nós estamos vivendo aí da gripe aviária, né? Todo mundo tem comentado. Mas hoje vamos falar um pouquinho sobre também os controles de pragas. A biosseguridade, você pode começar lá atrás, pensando na construção do seu aviário, desde a distância mínima que você tem que ter entre um aviário e outro, né? E até medidas após a construção desse aviário, desse galpão e as estratégias. Então, a gente sempre tem que respeitar fluxo de pessoas e veículos que vão entrar dentro dessa granja. Importante, troca de vestimentas. Então, nessas produções, a gente tem o banho, né? A gente tem a barreira sanitária onde o pessoal chega, toma o banho, é importante, chegou, tomar o banho da forma adequada, trocar as roupas que são as suas vestimentas, trocar o sapato, porque nós, seres humanos, né, e nossas vestimentas, nossos sapatos, a gente pode levar essas doenças para dentro do aviário, assim como a gente também tem que respeitar vazios, né, entre uma granja e outra. E lembrar que é importante o controle de veículos, não só o controle, mas também essas barreiras. Então, a gente tem os rodolúvios nas granjas, do qual ele deve estar sempre funcionando e também com os desinfetantes apropriados para o controle. Não adianta a gente ter rodolúvio, eu sempre brinco, Ju, não adianta a gente ter rodolúvio se não tiver desinfetante ou não estiver funcionando, né? Então, é para ter e é para ser usado, né? Que também é uma forma de controle. E o controle de vetores, né? Controle de pragas, que é outro tema tão importante. Então, a gente tem desde a parte aí de controle de roedores, que é muito importante, assim como o controle estratégico de cascudinho, né? O cascudinho aí conhecido popularmente, né? Mas o nome dele mesmo seria Alfitóbios diaperinos. Então vamos falar dele, que eu acho que é uma das pragas aí que mais incomoda o pessoal da avicultura e um tema que está tão em alta devido às doenças que ele pode estar levando, transmitindo para dentro das granjas. Exato, Rafa, você fez uma colocação muito assertiva, que não adianta o rodolúvio estar, né, na propriedade, ter a estrutura, mas não estar funcional. Então, muito obrigada por trazer aí essas observações referente aos fômites, né? Então, as vias de transmissão aí que colocam em risco a biossegurança da granja. Você comentou sobre controle de praga com ênfase no cascudinho. Sendo uma praga muito comum nos aviários, qual que foi a introdução desse inseto nas produções? E o que nós podemos fazer pensando em medidas de controle, né? Então, tanto a prevenção quanto, de fato, a diminuição dessa carga, né? Desse número de agentes. Ele tem origem africana, ele chegou no Brasil, né? A primeira identificação foi em 1950. E ele chegou através de rações contaminadas, adubo para uso em campo, e assim ele foi se disseminando aí pela produção avícola. Ele é uma praga de grãos, então também muitas vezes a gente
comenta, eu lembro, a gente fala muito sobre, a gente trabalha em aves e suínos, né? E às vezes para suinocultura o cascudinho não é uma praga, mas é muito comum você encontrar ele numa fábrica de ração, porque ele é uma praga de grãos e ele também dissemina doenças. Então a gente sempre tem que fazer esse controle dele estratégico. É um ponto importante que eu acho que é legal a gente validar, é o ciclo do cascudinho. O ciclo do cascudinho, ele vai variar aí entre 26 dias a 89. O que interfere ele ser um pouco mais curto ou mais longo? Vamos arredondar para 30 dias como mínimo ou 90, tá? Só para a gente se basear e não falar de números quebrados. Esse ciclo dele, ele é dividido em 4 fases, que é ovos, larvas. Essas larvas, elas passam por 8 instas, que a gente chama, que são as 8 fases delas que elas vão se desenvolvendo. Depois pulpa e depois eles transformam em adulto, aquele besouro que a gente conhece e é mais comum de se ver dentro da granja. Então, o que a gente normalmente enxerga dentro da granja? Larvas e adulto. Por que essa diferença do ciclo dele? Quando a gente olha para um ciclo um pouco mais acelerado, porque ele tem isso mesmo, que ele tem um ciclo bem acelerado, ele é rápido e explosivo, principalmente que tem correlação com temperatura. Então, em períodos mais quentes, ele tende a ser um ciclo mais curto, e isso acaba que tem um aumento na proliferação dele dentro das granjas, porque o ciclo fica mais curto, normalmente ele fica mais curto do que um frango pesado. Pensando na produção, um frango a gente vai abater ele com 42 dias. Se a gente pensar em 30 dias no ciclo do cascudinho e a gente vai tratar esse aviário, vai fazer a limpeza e desinfecção, vai fazer o tratamento para o controle de pragas no intervalo, a gente tá com um período maior dele para ele entrar num novo ciclo. Então, é importante essa correlação. E isso tem a ver com temperatura. Então, períodos mais quentes, como o verão, tende-se a ter uma aceleração no ciclo dele, consequentemente, aumenta a infestação dentro do aviário. Períodos mais frios, tende-se a aumentar esse ciclo aí para 90 dias e você ter uma infestação menor. Se a gente parar para analisar, eu sempre brinco assim, ótimo, período de inverno é a hora da gente entrar e combater cascudinho pra caramba, porque a gente tem que chegar no verão com aviário redondo, a gente não pode chegar indo para uma infestação alta. Então é sempre importante, eu sempre falo assim, que por mais que o ciclo ele pode ter uma oscilação, a gente tem que lembrar que hoje, praticamente o ano inteiro, nossos aviários proporcionam a temperatura e umidade que o cascudinho gosta. Então, essa questão de temperatura, ela impacta no ciclo? Sim, ela impacta, mas o controle é importante o ano inteiro com a constância, porque a gente não pode pegar mais leve no controle estratégico no inverno, para que a gente tenha depois um aumento de infestação no verão, porque a gente já vai vir acumulando. Então, é sempre importante fazer o controle nos intervalos de todos os lotes. Rafa, importantíssimo os pontos que você trouxe referente ao ciclo do cascudinho, etc. E quando nós olhamos impacto, querendo saber impacto e econômico e sanitário, quais são as observações, qual que é o impacto para a avicultura? As aves, elas são curiosas. Então, a gente vai ter impactos sanitários e econômicos e principalmente pela parte de desempenho zootécnico. Por quê? A ave, ela é curiosa. Quando a gente tem uma alta infestação, mesmo baixa, a gente tem a presença desse besouro, a gente tem a presença do cascudinho dentro do aviário, ele é muito mais atraente para a ave consumir do que a própria ração parada, porque ele se movimenta, ele é brilhante. A ave, ela tende a consumir mais cascudinho do que a ração. Então, ela faz essa troca, porque ele é mais atraente. E isso gera um problema na parte de GPD e conversão. Então, essas aves, o produtor ele vai ter um impacto negativo, econômico, nessas questões de desempenho zootécnico, fora os outros problemas. Como o cascudinho, se você pegar uma alta infestação, ele tende a competir espaço com as aves, porque ele está embaixo das aves, ele começa a incomodar. Então, as aves ficam muito agitadas. Pelo fato delas ficarem agitadas, além de causar problemas respiratórios, elas também não conseguem ter uma tranquilidade para consumir, né? Essa ração, fazer o descanso, tudo que é necessário. Então, isso também é ruim. Fora isso, a gente tem a questão sanitária, né? Que ele transmite, né? Ele deixa dentro dos aviários a salmonela. E salmonela, pra gente, na avicultura,
é uma questão muito importante. Então, hoje a gente combate cascudinho, além de toda a parte de desempenho, mas também por conta da salmonela. Porque um cascudinho adulto, ele pode excretar a salmonela durante 12 dias em suas fezes. Então, é um dado muito importante, a gente precisa controlar, precisa manter... Eu vou eliminar 100%? Não, mas você vai manter muito baixo esse cascudinho ali dentro das granjas para que isso não tenha um impacto para você. Isso é importante. Não pode deixar ter médias e altas infestações. Olha que interessante. Então, além da diminuição de ganho de peso diário e da conversão alimentar também impactada de forma negativa, ainda tem esse risco aí de vetor de alguns agentes como a salmonela. E agora, Rafa, o que eu quero saber? Conte para nós como é feito, como deve ser feito o controle dessa praga, desse inseto nos intervalos entre os lotes. Qual que é a solução da Ouro Fino frente a essa problemática na avicultura? Perfeito, Juliana. A Ouro Fino, ela tem o Colosso pulverização, né, que é um produto de uso estratégico nos intervalos dos lotes. Então, eu falo que é tranquilo você controlar intervalos da avicultura, porque eles são curtos, né? Se a gente pensar em 42 dias, se a gente for para uma produção de griller aí com 28 dias, são ciclos curtos que a gente consegue fazer esses intervalos com uma limpeza, desinfecção e o uso estratégico do colosso para contribuir e controlar essa praga. O colosso pulverização, ele tem indicação por metro quadrado, né? Então, é sempre importante a gente ter essa correlação, que é o uso de 2,5 litros de produto, tá? De colosso para 1.200 metros quadrados. A gente se baseia por metros quadrados por conta do galpão. Então, vamos um exemplo prático. Eu tenho um aviário de 2.400 metros quadrados. Quantos litros de colosso eu devo usar nesse intervalo para controlar o cascudinho? 5 litros, tá? A forma de utilização, de aplicação do produto dentro do aviário. A gente tem algumas formas de aplicação. A gente pode fazer via pulverização com um trator, com uma bomba d'água e fazer através da mangueira essa aplicação molhando um pouco mais esse aviário. Rafael, eu não quero trabalhar com a bomba de água no trator, eu quero trabalhar com atomizador ou com bomba costal. Também é possível que você acaba molhando um pouco menos esse aviário, então você consegue trabalhar com as bombas, tanto bomba costal elétrica ou manual, ou um atomizador, que é um pouco diferente. O atomizador elétrico gera uma névoa dentro do aviário. A quantidade de água que a gente indica é 1 litro de produto em 400 litros de água. Tá? Ótima, mas isso vai variar, essa diluição, de acordo com o tamanho de bomba que você está utilizando. Mas aí, sem dúvida, a equipe técnica da Ouro Fino pode dar esse suporte aí aos produtores nessa dose de diluição do produto. Exato, Rafa. Nossa equipe de campo está à disposição, então, para ajudar o produtor a combater o cascudinho com o colosso pulverização. É isso mesmo? Perfeito, Juliana. Obrigada pelo convite e obrigada, ouvintes. Rafa, obrigada pela sua participação com a gente na Ouro Fino e nos encontramos na próxima edição. Quem não seguiu o nosso Ouro Fino Cast, vai lá e coloca para seguir. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.